E aí, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta. E aí, pessoal? Pararam para pensar? Pensaram aí na sua hipótese, no seu problema de pesquisa, seu objeto de estudo? Pararam para pensar? Pensaram um pouco? Bom, só relembrando, no vídeo anterior a gente tratou de algumas questões sobre o que é metodologia da pesquisa científica, o que é um artigo, o que é um TCC, o que é uma monografia. Falamos sobre as hipóteses, né? Falamos sobre objetos de estudo, né? E paramos por aí, tá? Vamos dando continuidade ao nosso assunto, tá? Nosso objetivo é criar um artigo, fazer um artigo, desenvolver um estudo de qualidade e um estudo que contribua para, vamos dizer assim, para o mundo acadêmico de forma geral. Tá bom, pessoal? Então, vamos continuando. Quando estávamos falando de hipótese e tudo mais, a gente parou no ponto onde falávamos de coleta de dados. Então, o que é coleta de dados? Então, todo mundo que vai gerar conhecimento, todo mundo que vai criar um artigo científico vai ter que coletar dados, tá? Então, nós vamos ter que pesquisar em livros, em artigos científicos, em revistas científicas, para obter dados, para conseguir formular ali o nosso estudo, a nossa pesquisa, tá? Outro processo importante é a questão de análise e interpretação de dados. Não adianta eu apenas pegar um texto aleatório, sem ler, sem interpretar, sem ver para que ele serve, o que é que ele está querendo dizer, para colocar no meu artigo. Então, eu vou coletar os dados e eu vou analisar e interpretar os dados que realmente vão contribuir para aquela minha pesquisa, tá? Então, coleta dados, análise e interpreta. Coleta, análise e interpreta. É o que vocês vão fazer em boa parte do artigo científico de vocês. Levantar dados, analisar e interpretar, e daí depois de passar por todos esses crivos aí, os dados vão para o seu artigo científico. Quando a gente fala de hipótese, existem duas questões. Eu posso confirmar ou descartar a minha hipótese. A hipótese é algo provisório. Lembra que eu disse, se eu jogar a garrafinha no chão, ela é plástica, ela vai quebrar? Pois é, ela é uma hipótese provisória. Então, o que eu preciso fazer no meu artigo é confirmar ou descartar essa hipótese. Agora, vamos pensar. Vamos parar um pouquinho para pensar, vamos pensar no seguinte, então quer dizer que se eu descartar a minha hipótese, todo o trabalho que eu fiz, tudo aquilo que eu levantei foi perdido? Então eu perdi todo o meu trabalho porque a minha hipótese foi descartada? E aí? Essa balançadinha da cabeça é para vocês irem pensando, né? E aí, pessoal? É perdido? Não é perdido? Não, não é perdido. Simplesmente você percebeu que aquela sua hipótese ela não era exatamente daquela maneira que você previu, que você pensou que seria. Por isso que a gente trata como hipótese, porque ela pode sim ser confirmada ou descartada. Poxa, mas e daí? O que é que eu vou falar na minha conclusão? Bom, a sua conclusão vai ser sobre tudo que você estudou, ela vai mostrar onde você chegou e o que você vai fazer. Na hora de sugerir alguma coisa, você vai sugerir a quem está lendo o seu artigo a buscar um outro caminho que não seja aquele que você buscou. Fala, olha, eu tinha a hipótese, falando de uma maneira bem grosseira, tá, gente? Não é exatamente assim. Mas eu tinha a hipótese X, eu acreditava nisso, mas eu percebi que não era. Então, vai por esse outro caminho, Pega esse outro caminho aqui, que quem sabe você consegue confirmar essa hipótese que eu tinha, tá? Bom, quando a gente fala em hipóteses, quando a gente fala em temas, quando a gente fala em fácil, difícil, a gente começa a pensar em paradigmas. O que é um paradigma? Tá fácil, né? Deixei aí na tela, olha só. Paradigma, gente, é aquilo que a gente chama de padrão, é o que a gente compara a um tabu, né? Se você for pensar no que é um paradigma, é aquele padrão. Todo mundo faz igual, todo mundo faz do mesmo jeitinho. E quando você está desenvolvendo um estudo científico, você tem duas opções. Você tem a opção de seguir o paradigma, daquele jeitinho, ou você tem a opção de quebrar um paradigma.
E aí? Será que vocês já quebraram algum paradigma aí na vida de vocês? Será que alguém já quebrou um paradigma? O que seria quebrar um paradigma? O que seria? Quebrar um paradigma nada mais é do que fazer diferente do que os outros todos fazem. Ah, Leandro, que ótima ideia! Então já sei, se todo mundo faz o artigo científico de acordo com as normas da EBNT, eu não vou usar as normas da EBNT. Quebrei um paradigma. Não, gente. Normas da ABNT, elas são obrigatórias para o artigo científico. Quando eu falo em quebrar um paradigma, vocês usarem o tema de vocês, a hipótese de vocês, indo contra, né, alguma coisa que já está estabelecida. Poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, o estudo científico, ele busca seguir paradigmas ou quebrar paradigmas. Então vamos pensar num paradigma, vamos pensar em alguma coisa que todo mundo acredita. Estou fazendo um trabalho sobre saúde, né, na área da saúde, e eu entendo que chá de camomila faz as pessoas dormirem. Eu entendo? Beleza. Vou seguir o paradigma e vou buscar comprovar que o chá de camomila faz as pessoas dormirem melhor. Se eu quero quebrar esse paradigma, eu vou estudar, eu vou buscar conteúdo, eu vou fazer um estudo para mostrar que isso não tem nada a ver. Então eu estou quebrando aquele paradigma que indicava que o chá de camomila fazia as pessoas dormirem. Bom, eu vou trocar esse careca de óculos que está aqui no canto por um videozinho aí para vocês pensarem nessa questão de quebra de paradigma, tá bom? Vamos lá. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Opa, voltei. E aí, pessoal, tudo bem? O que vocês acharam do vídeo? Quebra de paradigmas. O que é que esse vídeo tem a ver com quebra de paradigmas? Bom, vamos pensar no seguinte. No ambiente de trabalho de vocês provavelmente têm algumas regras a seguir, né? Tem alguns paradigmas, alguns tabus que não podem ser quebrados. Quando a gente fala de educação, quando a gente está na área de educação, existem várias normas internas que não podem ser quebrados. Tabus que durante anos e anos se acreditavam que aquilo deveria ser feito daquela maneira e era só daquela maneira que era para fazer. E a partir do momento que alguém parou para pensar nesses paradigmas e quebrou esses paradigmas e mostrou que isso poderia ser feito de outra forma, as coisas na educação foram mudando. Então pensem aí no trabalho de vocês, quando eu digo trabalho é no dia a dia, se tem algum paradigma que não pode ser quebrado. Será que tem algum paradigma que pode ser quebrado? Como diz lá o cara dos macacos, você já se perguntou por que você está batendo todo dia? Por que você faz aquilo todo dia daquela maneira? O que isso tem a ver com artigo científico? Gente, por que não quebrar paradigmas? Por que não mostrar que algo que é pensado, que
que há anos todo mundo acha que é daquela maneira, por que você não pode tentar quebrar esse paradigma e mostrar que pode ser feito de alguma outra maneira, que pode ser feito de uma maneira diferente e que inclusive pode ter até algum resultado melhor do que aquele que era obtido antigamente? Então, tudo que é problemático é pensado e paradigmas precisam ser quebrados. Muita gente me pergunta, muita gente comenta, fala assim, mas espera aí, você falou que tem que pesquisar, né? E eu vou pesquisar onde? Onde que eu vou pesquisar? Nem podendo sair de casa, a gente está podendo sair? Mas e daí? Onde que eu vou pesquisar? Posso pesquisar na internet? Gente, claro que pode. Tem muitos locais para pesquisar, mas é claro, vocês precisam de conteúdos que tenham fontes confiáveis. Não é simplesmente sair buscando conteúdo, entrevistar a mãe, o pai, entrevistar o jardineiro e sair por aí falando que pesquisou, tá? Eu vou colocar aí alguns itens alguns locais, onde vocês podem pesquisar e que esses locais realmente são fontes confiáveis. Claro, existem muitas outras fontes confiáveis, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de onde pesquisar, de que maneira pesquisar. Vocês vão observar que no rodapé, aqui ó, no rodapé, tá vendo ó? Bem aqui embaixo, HTTPS, tem o link, tá? O link que te leva direto a essa plataforma que eu estou sugerindo. Então, vocês podem copiar e colar esse link que vocês vão ter acesso a essa plataforma. Bom, conforme eu já comentei, a gente pode pesquisar material escrito, livros, revistas científicas, jornais, né? E a internet de uma maneira geral. Então a gente tem disponível hoje em dia bibliotecas virtuais de várias universidades, tá? Várias universidades disponibilizam aí seus livros de maneira virtual. Muitas universidades também disponibilizam artigos científicos analisados e aprovados pelos doutores dessa universidade. Então, vocês têm um vasto lugar, um lugar imenso dentro da internet, dentro dos planos físicos também, onde vocês podem pesquisar muita coisa. Então, minha primeira sugestão, Google. Poxa, mas vamos pesquisar no Google? Como assim? Google Acadêmico. Pessoal, o Google Acadêmico, ele é voltado à busca acadêmica. Então, você pesquisando no Google Acadêmico, vocês vão ter uma chance muito maior de encontrar bons artigos, bons arquivos que provavelmente vão dar ali uma boa base para o seu artigo científico. Então, eu vou pesquisar na internet? Beleza, então procurem o Google Acadêmico, tá? Conforme eu comentei, o link está aí embaixo, é só copiar e colar no navegador de vocês. Outra opção, Cielo, tá? Que nesse Cielo são disponibilizados os periódicos, né? As revistas científicas. Então, nesse Cielo vocês vão encontrar muita coisa boa, mas muita coisa boa mesmo, tá? Então, é mais uma fonte de pesquisa que vai auxiliar e que vai trazer também para vocês uma base. Eu digo base por quê? Bom, estávamos falando sobre problema de pesquisa e tudo mais. Se vocês já têm mais ou menos uma ideia de um problema de pesquisa, mais ou menos um tema de pesquisa, vocês podem, antes de começar a fazer o trabalho de vocês podem começar a pesquisar trabalhos que seguiram mais ou menos aquela linha de raciocínio que você tem. Tá falando poxa, Leandro, tá falando para a gente copiar o trabalho de outra pessoa? Não. Eu estou indicando que vocês leiam artigos científicos que falem mais ou menos sobre o tema de vocês, ou que falem exatamente sobre o tema de vocês, para ver se aquilo realmente gera interesse em você, se aquilo realmente te gera questionamentos e se aquilo te faz pensar. E se você quer realmente escrever sobre aquilo. Eu posso afirmar que é muito ruim você chegar no meio de um trabalho e perceber que aquilo não te agrada tanto quanto você esperava. Então, antes de começar a fazer seu artigo, dê uma pesquisada, dê uma lida em outros artigos, analise outros artigos de universidades que tenham um bom nome
e vejam se é realmente sobre aquilo que vocês querem falar, tá? Se é o Google Acadêmico, vocês vão encontrar muita coisa interessante. Vamos mais um pouquinho. Periódico da CAPES, tá? Periódico da CAPES, Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior. Então aqui também vocês vão encontrar muita coisa boa, tá? Muita coisa de qualidade que certamente vai ajudar vocês aí a desenvolver um ótimo trabalho. Bom, quando a gente fala de bibliotecas virtuais, né? Quando a gente fala sobre universidades, a gente não pode esquecer da USP. Então, temos esse site, né, teses.usp.br, que vai levar vocês a encontrar dissertações, teses da Universidade de São Paulo, feitas por alunos da Universidade de São Paulo, das mais diversas áreas de conhecimento. Então, é um espaço incrível para vocês encontrarem artigos científicos que vão de encontro àquilo que vocês precisam. Bom, vou fazer um trabalho aí que fale sobre estatística de alguma coisa. Vou falar sobre aprendizagem, analfabetismo, o pessoal da saúde, eu vou falar sobre número de mortes por tal doença. Então, vamos pensar o seguinte, ó. No IBGE, vocês vão encontrar dados sobre geografia e estatística. Quais são as estatísticas, onde tem população tal, onde tem população X, qual que é a quantidade disso, qual que é a quantidade daquilo. O IBGE abrange muita coisa. Então, se vocês querem dados confiáveis sobre populações, busquem o site do IBGE, ibge.gov.br. Quando a gente fala sobre questões voltadas à saúde, indico o bireme.br, que é o Centro Latino-Americano do Caribe de Informação e Ciências da Saúde. Tá? Ele divulga informações técnico-científicas da área da saúde. Então, quem vai fazer um artigo científico voltado à saúde, está aí uma ótima opção para vocês buscarem, para vocês encontrarem artigos de qualidade sobre o assunto. Outro site interessante é o lambdamaxwell.ele.puc-rio.br, que, como o próprio nome diz, está ligado à PUC do Rio de Janeiro, é o banco de dados da PUC do Rio de Janeiro, e lá vocês vão encontrar o ambiente, biblioteca virtual, arquivo, museu digital e muito mais. Então, dentro desse site, que é totalmente ligado à PUC Rio, vocês vão encontrar informações ótimas, tá? Que vão sim, com certeza, auxiliar na pesquisa de vocês. Outro site, prossiga.ibict.br, que são bibliotecas virtuais, eventos científicos, portais temáticos na área do conhecimento. Tá? Então, vocês vão encontrar jornais, revistas de instituições de pesquisas, entidades culturais e muito mais. Tá? Então, mais um site para vocês. Bom, quando a gente fala de fontes de pesquisa, a gente para pensar no quê? Bom, eu vou pesquisar o quê? O que é que eu vou pesquisar? Já sei. Eu vou entrar numa biblioteca, eu vou lá na biblioteca da faculdade onde eu estudei, eu vou pegar um monte de livro. Se eu vou falar sobre recursos humanos, eu vou pegar todos os livros de RH, vou chegar na minha casa, vou colocar tudo em cima da mesa e meu artigo vai sair. Será? Eu vou falar sobre educação, então eu vou lá na faculdade onde eu estudei, eu vou na casa da minha amiga, que é professora, assim como eu, que tem mais livros que eu, e vou pegar um monte de livro, vou colocar tudo em cima da mesa. Vou entrar em todos esses sites aí que o Leandro indicou e vou baixar um monte de artigo e vou encher a tela do meu computador de artigo. Pessoal, muito, muito, muito importante. Uma outra questão que acaba tomando muito tempo de quem faz artigos científicos é a questão de seleção do conteúdo. Não adianta eu baixar muito conteúdo, eu buscar muito conteúdo, atolar minha mesa, atolar meu computador, atolar minha vida de artigos científicos, sendo que eu não fiz uma análise prévia daquilo lá. Eu posso sim pegar primeiro uma certa quantidade, mas antes de eu começar a desenvolver o meu trabalho, eu preciso fazer uma seleção desses artigos que eu levantei.
desses livros que eu levantei. Vamos fazer uma seleção de tudo isso aí que eu busquei como fonte de estudo. Por quê? Porque senão a gente volta a ouvir aquele velho caso. Nossa, mas eu faço, parece que eu não saio do lugar. Parece que todo livro que eu abro fala a mesma coisa. Pois é. Separem o material adequado para a sua pesquisa. Sempre levem em consideração o tema ou o assunto. Ah, mas claro, né? Claro que eu só vou pegar livros sobre o assunto do meu tema. Gente, por incrível que pareça, muitas vezes a gente acaba levando para casa ou baixando artigos ou livros que não tem nada a ver com aquele assunto que a gente escolheu. E isso vai acabar gerando o quê? Vai acabar gerando um conflito, uma dúvida, e inclusive pode fazer até você pensar, nossa, será que é esse tema mesmo que eu quero falar? Ou eu quero falar daquele outro tema ali que é mais interessante? Então, sempre leve em consideração o assunto que vocês queiram aí desenvolver. Planejamento. Quem aí é bom em planejamento? Quem aí é o doido do planejamento, que nem eu? Porque tudo que eu vou fazer tem que ser planejado, né? Hoje mesmo, para eu estar aqui gravando esse vídeo para vocês, eu tive que me planejar, né? Tive que parar, tive que pensar, né? Como eu ia fazer, de que maneira a gente ia fazer, como tudo o que eu faço na minha vida. Então vamos lá. Para quem tem facilidade de planejamento, ótimo, continue planejando. Para quem tem dificuldade, eu acho que chegou a hora de planejar. Vamos parar para pensar, vamos ver como é que vai fazer, porque o artigo ele precisa ser planejado, ele precisa ser estudado e ele precisa ter ali um roteirinho a seguir, né? Eu escolhi algumas frases que diz o seguinte, ó: se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Provérbio chinês. Boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Thomas Edison. Não é a falta de tempo que nos persegue, é a falta de organização. Tuca Neves. Não sei quem é Tuca Neves, né? Mas eu gostei muito da frase dele. Pessoal, vamos entender o seguinte. Se vocês querem desenvolver um trabalho de qualidade, planejem, levantem, estudem, analisem, planeje tudo. Faça esse planejamento com antecedência. Para quê? Para vocês não serem pegos de surpresa. Quanto mais vocês planejarem, mais fácil vai ser a execução do seu trabalho. Então, não sei quanto tempo aí vocês ainda têm para entregar esse estudo, esse artigo científico, né? Mas faltando pouco ou faltando muito tempo, é hora de começar a planejar, é hora de começar a pensar em como que vai fazer isso aí, tá? Tem muita gente que não termina um artigo científico por falta de planejamento, né? Roda sem planejar e não chega em lugar algum. Estudem, analisem uma maneira de fazer um cronograma. Bom, como é que eu vou fazer o meu trabalho? Eu recomendaria que vocês separassem aí um tempo durante a semana para vocês fazerem o seu trabalho, para vocês desenvolverem o seu estudo. De acordo, claro, com a realidade de cada um. Quem está em casa devido à quarentena, talvez tenha um pouco mais de tempo para desenvolver esse estudo agora, né? Quem tem filho, marido, esposa, quem mora com mãe e pai, às vezes não tenha tanto tempo por algum motivo. Pessoal, o tempo é de vocês. O que eu recomendo, que eu sempre recomendo para todo mundo, que eu sempre falo, que eu sempre indico, é que vocês separem aí um tempo mínimo por semana para que vocês possam pensar no seu trabalho. Ah, então eu vou separar 15 minutos por dia. Não é bem assim, né? Indico que vocês separem aí uma certa quantidade de tempo, porque 15 minutos você vai gastar só para ligar o computador e para tentar entender em que ponto você parou da última vez que você parou para pensar. Então, analisem o seu tempo, analisem aí a vida de vocês e vejam como é que vocês conseguem fazer isso aí, tá? Quanto mais dividido vocês conseguirem fazer, melhor. E cronograma, gente, a gente faz pensando em previsto e realizado. Então, eu vou dividir todas as atividades do meu trabalho, né? Quando eu vou desenvolver o tema, quando eu vou desenvolver o problema, durante quanto tempo eu vou desenvolver ali
Me fugiu da memória agora o nome, gente. Por quanto tempo eu vou desenvolver o meu referencial teórico? Por quanto tempo eu vou escrever o meu referencial teórico? Por quê? Se eu definir que eu vou ficar ali 15 dias escrevendo meu referencial teórico, se deu esses 15 dias e eu ainda não terminei, eu já sei que eu estou atrasado com aquilo que eu planejei, certo? Então desenvolvam um cronograma, façam esse cronograma. Tá, mas e aí, como é que eu vou fazer o artigo científico? Falou, e como é que eu vou fazer? Então, primeira coisa, registre. Então, mantenha um caderno, uma pasta no computador. Eu, pessoal, cadê? Tá aqui, ó. Eu uso meu celular e eu criei um grupo no WhatsApp que tem eu e eu. Como que faz isso? Crie o grupo, coloque alguém no grupo, que o WhatsApp ele vai te pedir para colocar mais alguém nesse grupo. Você coloca essa pessoa nesse grupo, criou o grupo e exclui a pessoa. O que você vai fazer? Você vai ter um bloco de notas ali dentro do seu WhatsApp, que é uma coisa que todo mundo mexe o tempo todo, né? Encontrou alguma coisa interessante, algum site, encontrou alguma imagem que vocês entendam que vai te ajudar a elaborar seu artigo científico, vai jogando tudo ali, tá? Então registre, anote. Eu falo que fazer artigo científico é mais ou menos esses cantores que comentam aí que sempre carregam um caderninho e que às vezes estão dormindo e tem alguma ideia brilhante. Então ter artigo científico, gente, é botar a cabeça para pensar e ter ideias brilhantes. E quando você tem essa ideia brilhante, nada mais útil do que um caderninho ou um celular para você registrar aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou em fazer. Consulte, né? Frases, ideias, referências, o que fazer ou como fazer, de que maneira fazer. Lembra que eu falei desde o começo que quando a gente vai pesquisar, a gente vai elaborar um artigo científico, é necessário ler outros artigos científicos, estudar outros artigos? Pois então, consulte livros, consulte outros artigos, veja a maneira como se escreve, veja a maneira de abordar os temas, use boas referências e você terá um bom artigo científico, tá? Pratique. Muita gente fala, nossa, mas eu tenho dificuldade para escrever. Nossa, mas eu leio, parece que eu não entendo nada. Pessoal, é normal, tá? É normal. A gente precisa praticar mais a leitura, a gente precisa praticar mais ali o ato de escrever. Hoje a gente usa muito internetês, né? Usa muito as linguagens de WhatsApp, usa muito figurinha, né? E isso acaba dificultando um pouco a nossa vida. Então, pratique, gente. Torne a redação um hábito, escreva, comece a escrever, começa a ler mais reportagens, comece a escrever sobre alguns assuntos, porque assim você vai treinando e essa habilidade vai ficando cada vez melhor, você vai ficando cada vez mais habilitado a executar essa ideia de escrever sobre algo. Bom, já falei alguns minutos atrás sobre planejar, e planejar é essencial. Dedique um tempo para pensar sobre seu artigo científico, tá? Aproveite o tempo que você tiver aí paz na sua vida, né? Paz e sossego, né? Um momento que você possa refletir e pense. O que é que te incomoda, sobre o que você vai escrever, de que maneira você vai fazer, de que maneira você vai abordar, qual hipótese você vai levantar, como você vai comprovar aquilo, né? Tudo isso está dentro do planejamento do artigo científico. Bom, meus queridos, parando no planejamento, vamos ficando por aqui nessa outra videoaula. Tá? Em breve a gente volta a conversar. Espero que tudo esteja ficando claro da melhor maneira possível e estamos sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouco e tchau, tchau, até já.